E aí, maravilha, tudo certo? Tudo ótimo? Maravilha! Então vamos continuar o estudo do livro Meninas e Meninos na Educação Física, Gênero e Corporeidade no Século XXI, de Jorge Dorfman e Renata Zuzzi. Esses são os organizadores. Publicado pela editora Fontoura. Agora nós vamos começar a parte 2, Meninas na Educação Física. Maravilha? Então, vem comigo. Capítulo 4, Mais e Melhores Práticas para a Inclusão de Meninas na Educação Física Escolar, escrito por Patrício Casco. A educação física e a participação da mulher na vida pública são fenômenos, de certa forma, recentes em nossa sociedade. Diante disso, falar da presença feminina na educação física é falar do aprofundamento e do engajamento reflexivo e prático nas questões relativas ao corpo, assim como a presença feminina em todas as áreas da vida humana. Reconhecendo essa historicidade, é possível apontar, mesmo que de maneira utópica, para a construção de uma prática voltada para uma cultura de paz, cooperação e de respeito às diferenças, integrando e desenvolvendo o humano no humano. O autor afirma que essas práticas pedagógicas buscavam construir algo que fizesse sentido a todos. Era importante construir uma convivência e proposta corporal segundo as características do espaço, dos materiais disponíveis e o perfil do grupo. Assim, rodas de planejamento, discussão, reflexão e participação democrática colocavam meninas e meninos em pé de igualdade. Ao longo dos anos, vem ocorrendo transformações significativas nas relações entre meninas e meninos nas aulas de educação física. O espaço segregado esportivista, que dividia as práticas, direcionando o que era adequado para as meninas e meninos, vem se transformando, muito por conta também da relativização dos papéis atribuídos aos homens e às mulheres. Esses diversos fatores, o número de alunos, a estrutura do esporte e sua interferência no espaço escolar, a influência da mídia e as posturas pedagógicas decorrentes têm sido uma constante na prática educativa. Esse leque de possibilidades é o que se mostra como início de uma prática eminentemente coeducativa. Vamos para quem são os meninos e as meninas nas aulas de educação física. Antes de qualquer coisa, é preciso entender que a busca pela identidade é algo difícil. Fatores como limitações individuais e potencialidades complicam esse caminho, além da conformação com a mídia, que acaba por confundir com uma aceitação precoce da mediocridade. Alguns pontos importantes ajudam nesse caminho, como a descoberta do estilo próprio na realização de tarefas padronizadas, a criação de novos jogos e atividades e a participação ativa na construção de regras. O conhecimento da autoimagem desenha a relação com o mundo. A passagem da vida privada para a pública não é um processo fácil. Essa mudança ocorre com a saída do seio familiar do menino e da menina para a escola. Este é um espaço heterogêneo, servindo de referência para as ações individuais dentro do coletivo, ajudando na construção de sua base para uma ação mais ética. As crianças carregam para a escola todo o mundo de suas famílias. Seus modelos são tidos como absolutos e são a base para as suas ações no mundo público. Mas a escola é o terreno do embate entre diferentes visões, diferentes objetivos, muitas vezes conflitantes, e o professor é o mediador dessas visões, tendo como tarefa ajudar na construção da imagem do grupo, do qual também faz parte, da identidade, da maneira de resolver diferenças sem destruí-las, apenas respeitando-as. Essa identidade construída em casa precisa ser entendida como um ponto de partida apenas, sendo a referência para uma nova identidade, mais rica e diversificada. Esse abandono, por mais difícil que seja, é importante para que seja possível obter a compreensão e a percepção da visão do outro e considerá-la tão importante quanto a própria. As crianças, como já dito, reproduzem os comportamentos de casa. Como, normalmente, as meninas se parecem mais com as mães e os meninos se parecem mais com os pais, se essa mãe não se interessa e valoriza a atividade corporal, a menina tende a agir assim também, evitando jogar e participar ativamente das aulas de educação física. No caso dos meninos, se os pais são aqueles tipos que rangem os dentes diante de um jogo de futebol, os meninos serão aqueles que darão um carrinho violento no jogo, que menosprezarão as meninas no jogo, preservando assim seu poder territorial. Esses valores que aparecem na prática, quando colocados na roda de conversa para reflexão, acabam por se revelar como a principal fonte de significados para uma construção social mais humana e menos polarizada, mais integrada e menos fragmentada, mais pacífica e menos guerreira, fazendo com que meninas e meninos possam conviver com suas diferenças e aceitando sua unidade em torno daquilo que é legitimamente humano.
Prosseguindo, práticas. Como vimos, os professores são os mediadores dessa nova construção identitária das crianças. Essa mediação pode ser mais autoritária e normatizadora, com baixo nível de reflexão, ou pode ser uma mediação que permite uma construção significativa, fundamentada em valores democráticos, igualitários e que respeita a diversidade. Essas construções dependem também da visão que os professores e pais têm sobre os esportes e a abrangência e as possibilidades da educação física. Primeiro de tudo, esses conceitos não têm o mesmo significado. Por mais que as experiências pessoais possam interferir nos direcionamentos, a condição primeira para que as identidades possam relacionar-se construtivamente perante valores de uma cultura de paz, que é o que se busca em um ambiente escolar, é a isonomia entre os gêneros. Essa construção de valores igualitários começa com o uso dos espaços físicos, dos materiais e das regras do uso do tempo. É preciso criar um ambiente de integração, com um modelo de educação física escolar bem diferente daqueles observados nos esportes amadores e profissionais, promovendo as práticas mistas. Mas não é só o tempo de aula que precisa ser mais integrante. Normalmente, os recreios reforçam essa ideia de divisão. Na maioria das vezes, a quadra é dominada pelos meninos, deixando as meninas de fora, e tudo isso com a conivência do quadro social atual. Assim, a cultura que afirma ser a quadra um espaço masculino se perpetua. Portanto, os objetivos educacionais devem estar presentes em todos os tempos e espaços, evitando que a suposta espontaneidade do espaço recreativo seja um perpetuador de comportamentos preconceituosos. O uso e a visão que se tem do espaço da quadra é outro ponto importante, pois ele já vem embalado pelo esporte, amarrado por suas linhas, e como a escola deve propiciar a discussão social das relações em seu ambiente, é importante ampliar essa visão. O caminho para essas mudanças começa na educação infantil. Nesse período, os jogos expressivos, sem a necessidade de uma normatização, possibilitam à criança expressar sua identidade, testá-la, verificar o seu grau de integração. O educador precisa dar voz a todos, para que as diferentes maneiras e pontos de vista possam ser ouvidos e compartilhados. Durante a fase escolar, as divisões de papéis são bem evidentes. Grupos isogenéricos se formam em torno de gostos e estilos semelhantes, provocando ações excludentes. Assim, a intervenção é importante e emergencial, buscando desenvolver uma ação reflexiva e permanente. No âmbito cultural e midiático, os corpos são enfatizados como corpos competitivos, producentes e performáticos, dominados por homens, cabendo aos educadores atenção e crítica a esse universo, uma vez que dele emanam tais imagens e valores ideológicos. Nos jogos e brincadeiras da educação física, a escolha das equipes já desperta uma atenção importante. Existem diversas maneiras de realizar essa etapa sem que haja escolhas arbitrárias por parte do professor. Os alunos precisam verificar esse momento de diversas formas e possibilidades. Outro ponto importante é que as escolhas acontecerão muito por conta do direcionamento que se dá à aula. Quanto mais competitivo e mais importância se dá ao resultado, mais formações nesse sentido ocorrerão, podendo ser excludentes. Assim, o jogo precisa ser enfatizado como parte do momento presente. Além disso, ele pode ser visto como instrumento de construção de identidades, bem como ferramenta para desmistificar ideologias propagadas pela mídia. Muitos falam, quando o assunto é jogo, em formações de equipes equilibradas, mas isso não é algo que encontra respaldo social, uma vez que tal equilíbrio pertence apenas ao universo ideológico que supõe uma existência de uma harmonia entre as diversas formas sociais conflitantes. Além disso, nesses jogos equilibrados, as responsabilidades de resolução dos problemas recaem naqueles que possuem maior experiência, o que, comodamente, serve ao jogo de manutenção de valores culturais igualitários, criando lideranças e levando a maioria para o limbo da inação, ou para o exercício da generosidade de quem sempre está no comando das ações. A educação física se justifica no ambiente escolar pela sua especificidade. Tal especificidade se dá principalmente pelo caráter reflexivo proposto nos jogos e danças. Ao se propor diversas maneiras de se montar equipes, também se solicita que todos se empenhem independentemente dos resultados obtidos. Todas essas aspas em torno de força e fraqueza aparecem em torno dos valores pré-concebidos e preconceituosos a respeito do masculino e feminino na quadra, como valores ideológicos para distingui-los. Situações de jogo em uma aula mista de educação física devem servir para que sua especificidade transcenda a questão de gênero. Todos devem vivenciar as técnicas corporais, todos devem ter acesso aos fundamentos dos jogos, independentemente de força ou jeito.
Assim, pouco importa se a equipe é forte ou fraca, se tem mais ou menos praticantes habilidosos, o que importa, educacional e pedagogicamente falando, é o exercício da ação consciente e os recursos solicitados e desenvolvidos pela, por e para essa ação. E esse tipo de postura não quer dizer negar a competitividade, pelo contrário, a competição deve existir justamente para refletir criticamente sobre ela, só assim conseguimos transformar a sua realidade. Os jogos podem ser competitivos, mas precisam também de ludicidade, precisam ser espaços para mudanças de comportamento. Todos, meninos e meninas, podem e devem participar e, juntos, aprender com o jogo, a brincadeira. Beleza? Esse foi o capítulo 4 da parte 2. Agora nós vamos para o capítulo 5. Exclusão intrasexo em turmas femininas na educação física escolar, quando a diferença ultrapassa a questão de gênero. Esse texto é de Fabiano Devide, Fabiane Rodrigues Lima, Renata Silva Batista e Felipe Sanjus Rodrigues. Beleza? Então vamos que vamos. Introdução. As pesquisas sobre gênero e educação física têm sido direcionadas para os mecanismos de exclusão intersexo, onde as alunas são excluídas, principalmente quando o tema da aula é o desporto. Mas a pesquisa de que trata esse texto tem como referência a exclusão intrasexo em turmas femininas. O presente estudo busca responder à questão: como se constituem as práticas sociais de exclusão intrasexo em turmas femininas de educação física e no ensino médio em uma escola pública da rede estadual do Rio de Janeiro. A ideia foi investigar os critérios de exclusão utilizados nas turmas femininas e comparar com os critérios utilizados nas turmas mistas. Vamos para a autoexclusão. Utilizando como referencial teórico-metodológico a análise do conteúdo, que é a análise e observação das comunicações, e alguns pressupostos da educação física coeducativa, buscou-se verificar quais as práticas sociais intrasexo indicaram uma predominância de padrões de exclusão entre as alunas. A análise do conteúdo é organizada através de 3 fases principais: a pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos resultados. A pré-análise consiste em escolher os materiais a serem analisados, a formulação das hipóteses e objetivos e a elaboração de indicadores que irão sustentar a interpretação dos dados. A exploração do material é a codificação dos dados visando a construção de categorias. Já o tratamento dos resultados busca responder ao problema do estudo e apontar novos dados para ampliar o conhecimento sobre o objeto de estudo. Seguindo, desenvolvimento, gênero, coeducação e educação física escolar. Neste estudo, consideraremos gênero como as relações sociais baseadas nas diferenças percebidas entre os sexos. Essa é a forma primária de dar significado às relações de poder. Portanto, o gênero é uma construção cultural e não natural. Sendo assim, o gênero rompe com o argumento que prevê uma essência masculina e feminina natural e imutável, ignorando as demais categorias que o atravessam: classe social, raça, religião, idade, orientação sexual. O início da educação física na escola do Brasil esteve fortemente atrelado à biologia e ao positivismo das ciências naturais. As diferenças naturais e biológicas direcionaram as aulas de educação física para um conteúdo sexista, ignorando a construção social destas diferenças com base no gênero. A trajetória da educação física contribuiu para a masculinização do desporto e a feminização das atividades rítmico-expressivas, construindo estereótipos de gênero. Com fins eugênicos, ainda houve o direcionamento das atividades femininas para a dança, a ginástica e a natação, proibindo as lutas e o futebol. Dessa forma, para que haja uma equidade de oportunidades que podem ser experimentadas pelos discentes, é fundamental a intervenção docente. Na educação física escolar, os próprios alunos e alunas manifestam uma identidade simbólica rígida e fixa sobre o que é masculino e feminino, reproduzindo normas para cada sexo que moldam os corpos e comportamentos. É importante também que os docentes que pretendem refletir sobre as questões de gênero saibam que a masculinidade e feminilidade são conceitos que vivemos, experimentamos, sentimos, simbolizamos independentemente de sexo, variando de acordo com a sociedade e a cultura em que ela se encontra inserida. Através de diversos estudos, constata-se que a necessidade de uma reflexão sobre as práticas da educação física escolar, direcionando a proposta pedagógica para a coeducação e a necessidade de capacitação profissional para lidar com as questões de gênero no ensino da educação física escolar.
Sobre a prática coeducativa, o seu componente curricular não aborda a igualdade entre os sexos, e sim a equidade, com o objetivo de criar um clima que favoreça o desenvolvimento integral, que são afetivo, social, intelectual, motor, psicológico, valorizando as diferenças que existem entre os sexos. Essa coeducação busca desenvolver nos alunos a criticidade e a consciência acerca da construção social das diferenças, minimizando o sexismo nas atividades curriculares, proporcionando uma vivência ampla das práticas corporais e formando cidadãos que valorizem o sexo oposto e saibam interagir de forma solidária. Entretanto, muitos docentes têm dificuldade para entender a diferença entre coeducação e uma simples aula mista, entendendo que a simples colocação das meninas nas atividades configura uma igualdade de oportunidades. Portanto, faz-se necessária uma discussão urgente sobre o conceito de gênero e sua aplicação no ensino da educação física escolar e no desporto, buscando construir, de fato, uma educação física inclusiva, livre dos estereótipos construídos culturalmente e que constitui uma hierarquia de gêneros nas práticas corporais, com ênfase no masculino. Vamos para resultados e discussão. Em uma turma feminina, os conflitos e exclusões foram minimizados quando levamos em conta a habilidade motora, força e idade, quesitos geradores de exclusão em turmas mistas. No entanto, mesmo em turmas mistas, as exclusões não ocorreram apenas intersexo, mas também intrasexo, observado quando o docente separava as turmas por sexo. Quando toma essa atitude de separação, o docente negligencia as diferenças entre estes, desconsiderando como essas diferenças se constituem na cultura. Prosseguindo práticas de exclusão intrasexo na educação física escolar. A partir daquilo que se observou na pesquisa de campo, pode ser constatado que o primeiro critério para a exclusão entre as alunas foi o grau de habilidade motora para a prática do desporto. A divisão dos times sempre tinha como principal critério a habilidade motora. Esse tipo de visão caracteriza a heterogeneidade das turmas em relação ao grau de habilidade motora, o que acaba sendo uma fonte de conflitos durante as aulas. Em um momento de reflexão e na tentativa de equilibrar as equipes, houve um novo momento de formação, agora com as mais habilidosas, cada uma escolhendo de forma alternada. Houve novamente a exclusão baseado no critério de habilidade motora, pois as últimas a serem escolhidas são as consideradas mais fracas. Quando são formadas turmas heterogêneas, observa-se uma tolerância maior por parte das alunas menos habilidosas quando alguma colega erra. Já com relação às mais habilidosas, a tendência é questionar os erros das colegas menos hábeis, gerando um clima de desconforto. Para algumas intelectuais feministas, o desporto é um campo para a construção da masculinidade, desenvolvendo e celebrando qualidades instrumentais de força, velocidade, agressividade, competitividade, sexismo e atleticismo. Entretanto, vimos que em turmas femininas também há uma incorporação de valores como competitividade e atleticismo, marcando as diferenças entre elas em termos de habilidades motoras para o desporto, gerando animosidade e exclusão. Quando são feitas turmas heterogêneas e não há um ambiente de cooperação e apoio, as alunas menos hábeis, a fim de evitar constrangimentos, preferem se auto-excluir do jogo. E quando elas são obrigadas a participar da aula, dentro dessas condições, percebe-se nitidamente o desconforto e indignação. Outro padrão comportamental observado nas aulas foi o domínio do espaço físico pelas alunas mais habilidosas, o que também acontece com os meninos em aulas mistas e no recreio. Nas aulas observadas, infere-se que a maioria das alunas apresenta dificuldades para lidar com as diferenças de habilidade motora, reclamando dos erros das colegas quando estão inseridas em equipes heterogêneas. Mas, ao observar as práticas de exclusão e autoexclusão, vemos um segundo critério utilizado pelas discentes, a afetividade. Foi visto que há uma maior tolerância com os erros de jogo quando há laços de afetividade, mesmo em times heterogêneos. Isso mostra que a homogeneidade quanto ao grau de habilidade motora e quanto à afetividade são fatores determinantes para uma melhor interação entre as alunas. No caso da organização e formação de grupo por critério de afinidade, observou-se que o caráter lúdico caracterizava o jogo. Os erros alheios eram vistos como motivo de brincadeira, gerando risadas. Nas aulas de educação física escolar e no desporto, não é comum ver esse tipo de comportamento nos meninos, que são mais competitivos e menos tolerantes. Isso é reforçado culturalmente, onde cria-se a ideia de que meninos são naturalmente mais habilidosos para o desporto, o que faz com que eles precisem sempre mostrar que são superiores a elas.
Portanto, nota-se que, quando há mais afinidade entre as alunas, a tendência é haver mais tolerância com as diferenças e mais atitudes de solidariedade. Vamos para considerações finais. Após as observações das aulas, constatou-se que os critérios para as práticas sociais de exclusão utilizadas pelas alunas eram similares aos encontrados em pesquisas anteriores, realizadas em turmas mistas. Isso mostra que as exclusões em aulas mistas não se dão exatamente por conta do gênero, mas por um emaranhado de exclusões, constituídos por outras categorias, tais como a habilidade motora, a idade e a força física. Mesmo em turmas homogêneas quanto ao sexo, as exclusões ocorrem por conta da habilidade motora, como critério primário, principalmente quando o desejo de vencer é colocado como objetivo principal do jogo. Uma das formas de minimizar esse quadro é realizar uma transformação didático-pedagógica no esporte, com vistas a não reproduzir o modelo homogêneo do esporte de rendimento na educação física escolar. Enfim, quando o critério para a organização da turma em grupos é a habilidade motora, ocorrem exclusões em grupos mistos ou homogêneos, mostrando que a questão de gênero não é o principal fator. Isso dificulta a troca de experiências inter e intrasexo, inviabilizando uma proposta coeducativa para a educação física escolar. E uma das formas de atenuar esses padrões sociais é a utilização da afetividade como critério para a formação de grupos. Isso ajuda a fazer uma aula mais tolerante, solidária e participativa, ultrapassando a dimensão do saber fazer movimentos organizados do ponto de vista motor e eficiente biomecanicamente para a performance do desporto. Maravilha, então esse foi o capítulo 5. Agora é o capítulo 6, o último dessa parte 2. As meninas babam o jogo e os meninos são mandões. Claro que nós não vamos fazer agora, calma. Vamos dar uma respirada, recuperar as energias, tomar uma água e depois nós continuamos com o estudo do livro Meninas e Meninos na Educação Física, Gênero e Corporeidade no Século XXI, organizado por Jorge Dorfman e Renata Zuzzi. Maravilha? Então aguarda aí que daqui a pouco nós retornamos. Valeu e até o próximo estudo.